Como fazer essa coisa aqui funcionar de verdade? Meu nome é Jefferson, estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais calma, mais alegre, mais tranquila, mais focada e mais feliz. Acho que todo mundo já ouviu falar do segredo, do poder da atração e dessas coisas todas. Eu quero aqui falar como fazer funcionar de verdade a lei da atração. Bom, nesses meus anos de estudo e desenvolvimento espiritual e prática espiritual, uma coisa que eu tenho percebido é o crescimento de doutrinas espirituais que tentam, digamos assim, tornar a espiritualidade algo muito mais etéreo ou até mesmo muito mais não lógico do que de fato ela é. A realidade é que o movimento New Age, essa nova espiritualidade, ela tenta com todas as forças fazer isso. Trazer uma espiritualidade que ela não tem lógica, ela não se explica de jeito nenhum, nada faz sentido e simplesmente as coisas acontecem por acontecer. Só que quando a gente vai olhar para a espiritualidade do passado e para os mestres do passado, eles não abordavam dessa forma. É claro que existem aquelas coisas dentro da espiritualidade que não se explicam mesmo. Para os religiosos, talvez alguns conceitos como o próprio livre-arbítrio, Deus, a onipotência de Deus, ou vários outros conceitos, eles talvez não se expliquem de fato e as pessoas fiquem confortáveis em deixá-los assim. Porém, existem alguns conceitos que eles possuem explicações claras e objetivas. Porém, a nova espiritualidade faz questão de simplificá-las e cortar essas ligações que fazem com que o indivíduo saia do ponto A até o ponto B e perceba qual caminho foi percorrido desse ponto A até o ponto B. E esse é o grande problema desse livro aqui, das pessoas que tentam aplicar a lei da atração. Isso acontece justamente porque, na grande maioria dos casos, elas não compreendem quais são os mecanismos que fazem com que a lei da atração funcione. Para você entender, o que acontece dentro desse nosso processo mental é que quando você desenvolve um desejo... e aqui, aliás, é importante dizer que se você não conhece a lei da atração, dá uma pesquisadinha rápida sobre o que é isso, ou talvez até leia o livro, se você é alguém que preza pelo aprofundamento nas coisas. E depois volta aqui nesse vídeo para a gente conseguir conversar em um nível interessante. Para que vocês entendam, quando nós desenvolvemos um desejo por alguma coisa, para começar que isso surge de uma falta, tá? Uma falta ou uma imaginação, uma expectativa ou um pensamento de falta. Seja uma falta real, alguma coisa que está de fato faltando. Por exemplo, quando nós desejamos comida. Pode ser que nós, de fato, estejamos com fome, que seria uma falta, ou que nós simplesmente estamos desejando comer mais. Então, é a imaginação de uma falta, né? Isso cria um desejo. Então, todo desejo ele surge de uma suposta falta. E quanto maior a compreensão, ou melhor, quanto maior o indivíduo ele acredita que essa falta ser grave, maior o desejo, certo? Ou quanto maior o indivíduo ele acredita ser importante aquela coisa que está faltando em si, maior o desejo que ele desenvolve. Isso é bem fácil de perceber na verdade, né? Quando você passa por processos onde você sente falta de algo, onde você precisa de algo, quanto mais você dá valor àquela coisa que você não possui, mais o seu desejo é grande para obtê-la. Maior também o seu sofrimento, mas isso eu deixo para outro dia. Para que vocês entendam, se você considera alguma coisa muito importante, seja essa coisa o que for, o seu desejo para obtê-la será grande. E é aí que está o pulo do gato. Esse desejo
faz com que você ocupe os seus pensamentos e direcione o seu fluxo de pensamentos e de consciência para aquela coisa e como obtê-la. Então a sua mente começa a utilizar uma boa parcela da energia mental dela, se não toda a energia mental dela, para obter aquela coisa. Então não é estranho que você consiga obtê-la em um prazo curto de tempo, caso isso seja verdade. Certo? Então não é estranho que a lei da atração funcione. Não é nada sobrenatural, não é nada muito maluco, não é nada disso. Simplesmente você deseja algo, considera aquilo muito importante, isso ocupa os seus pensamentos e a nossa mente é muito criativa, ela é muito eficaz, ela é muito potente. Quando você direciona o seu fluxo de pensamentos para a obtenção de algo, a sua mente faz questão de desenvolver vários mecanismos, formas, atalhos e métodos para obter aquela coisa. E mesmo que não seja esse o caso, inconscientemente você se coloca em situações para facilitar aquela coisa, sem mesmo que você perceba. Então, por exemplo, vamos supor que na sua mente você deseja muito, não sei, talvez falar com uma menina na faculdade, você quer conversar com ela. E aí, o que você faz? Você não vai falar com ela, que seria a coisa direta. Mas o que você começa a fazer sem perceber? Você começa a rodear ela no campus da universidade, por exemplo. E você começa a andar pelos locais que ela anda, você começa a se direcionar para onde ela está. Eventualmente você vai falar com ela, ou ela vai falar com você. Parece simples falando assim, mas é como as pessoas elas não percebem esse processo acontecendo, elas acreditam ser algo muito mais místico do que de fato é. E aqui eu estou usando místico no sentido New Age, não no sentido clássico da palavra mística, tá? Fique bem claro. Tá, explicado isso, como esse processo acontece, e é relativamente simples, tá? Vamos agora como fazemos isso funcionar de verdade. Porque é aí que está o X da questão, e eu acredito que é para isso que vocês estejam vendo esse vídeo. Bom, lembra que eu falei que quanto maior importância você dá para aquela coisa que te falta, maior o desejo que vai surgir? Pois bem, compreenda profundamente o porquê você deseja algo. O porquê aquilo é importante para você. E assim, claramente você vai conseguir se desenvolver naquela coisa que você deseja. Nossa, como assim? Não estou entendendo ainda. Está muito obscuro, não está claro ainda. Veja, pense assim. Vamos colocar como exemplo a pessoa que quer emagrecer. Então o desejo dela é de emagrecer, mas ela não faz academia, ela não faz uma atividade física, ela não faz dieta. Como ela vai emagrecer? Bom, o que eu digo é que provavelmente o desejo dela não é forte o suficiente. Isso não é crime, não é pecado, ela não é uma vilã por isso, não tem nada errado. Simplesmente o desejo dela não é grande o suficiente ainda para que isso aconteça, para que ela tenha energia o suficiente, energia mental, esse desejo para fazer as atividades e emagrecer. E como ela desenvolve isso? Basta que ela reconheça a importância desse tipo de atividade e por que ela quer realizar isso. Se ela focar simplesmente no conforto que ela sente, e é aí que está o pulo do gato, tá? Se você foca no conforto que você sente hoje e no conforto que você sentirá a partir do momento que você conseguir aquilo, provavelmente você não vai ter motivação suficiente. Por quê? Porque o conforto atual, geralmente, ele é bom o suficiente para não te levar a realizar nenhuma outra atividade. Então, estar comendo besteiras, produtos industrializados, né, ultraprocessados, altamente saborosos, né, claramente é algo extremamente confortável. Talvez tanto quanto ter um corpo bonito, digamos assim. Então, socialmente, quando ela compara esses dois níveis de conforto, está mais ou menos igual, ou até maior o nível de conforto dela em realizar as atividades que ela já faz, que ela está fazendo. Então, ela não vai ter energia para fazer essa outra atividade. Aí tem duas formas de seguir. Ou você aumenta
o grau de importância que você dá para esse corpo, o que eu não recomendo muito. Porque quando você costuma fazer isso, quando você aumenta o grau de importância daquela atividade, seja ela qual for, você acaba ficando um pouco deludido. E se desenvolve de tal forma onde você começa a olhar certas coisas com uma lente que aumenta elas excessivamente, e que não é bem verdadeira. Por exemplo, você começa a observar esse corpo mais treinado, mais forte, como uma coisa fundamental, super importante, a mais relevante na vida de uma pessoa, e faz de tudo e mais um pouco para desenvolver esse corpo. Eu não sei se é bem por aí que você deseja ir, até porque esse não é um padrão de pensamento saudável, não vai te trazer paz, nem felicidade, nem foco, nem nada dessas coisas legais. Talvez foco até traga um pouco, mas certamente não é um foco saudável. Então, o que você deveria priorizar? Você deveria adicionar mais características que deem um senso de importância para esse objetivo que você quer realizar. Então, por exemplo, você vai observar a alegria que você obteria quando você tivesse o shape, né? Quando você estivesse com um corpo bonito, um corpo agradável para você. Essa é uma coisa que você vai observar. Aí você vai observar também a sua saúde, como ela vai melhorar. Você vai observar como você será capaz de lidar melhor com seus filhos, com seus sobrinhos, como você vai poder brincar com eles, estar com eles. Você vai observar como a sua longevidade vai aumentar. Você vai observar como a socialização vai ser melhor, você estando em um ambiente com mais pessoas. Você vai observar essas características que também servem como características positivas e vai contrapor ao seu estado confortável atual. Vai observar e pensar, tá, eu acho que tudo isso junto e combinado, né, as oportunidades que eu vou ter tendo esse corpo melhor, mais saudável, mais funcional, tudo isso combinado, tudo isso junto, vale a pena eu parar com esses meus confortos atuais para conseguir essa coisa nova. E quando essa faísca de desejo surgir, é muito importante que você agarre-a imediatamente. Não dê tempo, porque se você der tempo, a sua mente é muito astuta e ela criará novas desculpas e novas problemáticas para que você não realize essas coisas. Pega isso e para de pensar. Não fique pensando, não gaste a sua mente pensando. Agarre essa chama de motivação, desse motivo para a ação que você desenvolveu agora e pegue-a e não solte-a. Pegue de fato ela e vá atrás dos seus sonhos para que você os possa os realizar. É assim que você faz um desejo que não surgiu surgir. Você cultiva ele na sua mente para que ele surja, apareça e fique mais forte do que o seu conforto atual. Assim você realiza as coisas. E principalmente, para que esse processo aconteça, pare de se distrair. Foco. Eu falo muito sobre foco aqui, sobre concentração. Então pare de se distrair. Largue esse celular. Pare de procrastinar e vá fazer o que você tem que fazer. Que essa chama ainda está acesa dentro de você, provavelmente, queimando aí. Vai e faça. É assim que você faz a lei da atração de verdade funcionar. Você atrai as coisas de uma forma mais prática, mais palpável. Porque quem acredita que você atrai simplesmente porque aquilo vem até você naturalmente, não sei, talvez você esteja um pouco deludido, né? Porque se fosse assim não teria fome no mundo, a gente teria não teria guerras e, bom, muitas outras coisas. E é claro que talvez você pense que o desejo de um pode ser mais forte que o desejo do outro, mas te garanto que as coisas não são tão simples assim. Então, não caia nessas delusões dos movimentos atuais. Simplesmente desejar coisas pode modificar muita coisa no mundo, mas não faz tudo. E vibrar na mesma frequência daquilo que você almeja obter ajuda. Ajuda sim. Mas não é o suficiente para que você consiga aquilo que você almeja. É importante dizer isso porque isso é uma coisa atual, criada por pessoas, não vou nem dizer mal intencionadas, mas talvez com não tanto conhecimento de como os mecanismos
da mente humana e desse mundo funcionam. Os mestres do passado, e aqui é importante, não se baseiem no que eu falo, né? Prestem atenção se esse discurso ele vai a favor do que os mestres do passado falavam ou não. Sejam eles quais os mestres do passado que vocês queiram considerar, mas principalmente dessas tradições, dessas sampradayas que se mantiveram ao longo do tempo. Observe o que eles falavam, não eu. Se você é cristão, observe o que Jesus falava. Ver se bate com o que eu falo ou se bate com o que eles falam. Ele falava de fé, do poder da fé, mas ele não falava só de fé simples e pura, ele falava do cultivo da fé, de desenvolver-se na fé, de andar na fé. E isso era um trabalho, um esforço, não é uma coisa que você simplesmente atrai, né? Bom, se esse vídeo foi útil para você, se ele foi importante para você, considere se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você acredita que vai se beneficiar com esse conteúdo e espero vê-lo aqui nos próximos vídeos.